Bom dia, boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, definitiva para o mundo inteiro aqui agora já. A pergunta da semana é muito interessante. Amanhã será diferente? A gente espera, né? A gente, quando não está de algum modo satisfeito com o dia de hoje, com a situação no mundo, com alguma coisa particular, a gente espera que amanhã será melhor. Mas a gente vai explorar agora um lado em que hoje já tem o amanhã. Tem algumas coisas que são eternas, que a gente tem como viver hoje já desse modo. E essa é uma visão da Torá, justamente, que é eterna, em que a gente percebe o que está além do tempo, além do espaço, que vale sempre, em qualquer lugar, em qualquer situação, com qualquer pessoa e em qualquer momento. Então a gente vê justamente aqui com essa imagem que tem um ovo que é diferente dos outros, aqui a gente tem tudo igual. E não por acaso a imagem escolhida está ligada com o ovo, que está ligado com a vida, que é eterno, que ela não termina, que é circular, né? Assim como a ideia do ovo que aparece em alguns momentos no nosso calendário. A gente está para o Sirot. Esse é o livro, né, o volume 26 de livros do Rebbe de Lubavitch, com discursos racídicos, que são as Sirot. Essa paraxá é paraxá Tetzaveh, mas a gente vai falar sobre, geralmente nessa época do ano, justamente a paraxá Zahor, né, o Shabbat Zahor, em que a gente lê antes da festa de Purim. A gente lê sobre Amalek, acabar com Amalek, a mitzvah de acabar com Amalek. Isso está baseado no Talmud, em Megillah, que é justamente o tratado do Talmud que justamente fala sobre a festa de Purim e o livro da Megillat Esther. Na página 29, Aleph fala que o Shabat anterior a Purim é chamado o Shabat Zahor, que é o segundo Shabat de uma sequência de Shabatot especiais que tem nessa época do ano, como os Kalim, que tem antes do Rodesh Adar, né, antes do mês de Purim. Depois tem Parashat Pará e Parashat Rodesh, né, Shabbat HaChodesh. Então o Rashi fala por que a gente lê justamente Parashat Zahor no Shabbat perto de Purim, para poder ligar, juntar, apagar com Amalek, né, destruir, eliminar Amalek com a destruição, apagar, eliminar Haman, que é o anti-herói de Purim. Então Zahor e Purim são sempre próximos, e são os mais próximos possíveis quando o dia 14 de Adar, que é o dia de Purim, cai no primeiro dia da semana, no Yom Rishon, no domingo. Porque então, se lê no Motzei Shabbat, apagar com Amalek, né, que está ligado com a ação de Purim, que vem logo depois da lembrança que teve no Shabbat de dia, que é o Shabbat Zahor. O assunto da lembrança da guerra contra Amalek aparece algumas vezes no Tanar. A Guemará aprende no verso em Beshalach, que é a primeira vez que aparece, sobre apagar com Amalek, né, que aparece a guerra contra Amalek justamente antes de matar a Torá, receber a Torá, que Hashem fala para escrever isso como lembrança, como está no Shemot, livro Shemot, Parashat Beshalach, capítulo 17, Vayamar Hashem el Moshe, Hashem fala para Moshe, Ktov Zot, escreva isso, Zikaron Basefer, como lembrança no livro. Então escreva isso como lembrança no livro e coloque nos ouvidos de Yoshua, que ia entrar em Eretz Israel, para apagar, né, duas vezes fala, duplica a eliminação da lembrança de Amalek debaixo dos céus, para sempre.
Depois aparece também no Parashat Kitetse, que é no livro Dvarim, né, que é chamado Mishneh Torah, que é um livro diferenciado em relação aos 4 livros da Torá anteriores, que fala Zhor et asher asa lecha Amalek, depois que fala sobre a mitzvah de apagar Amalek, fala lembre-se de o que Amalek fez com vocês no caminho da saída do Egito, justamente antes de a gente chegar em Shavuot e Matan Torah. Também aparece no livro Shmuel Aleph, que é dos Neviim, dos profetas, no capítulo 15, fala quando o Shaul é nomeado rei, né, e a mitzvah primeira do rei é acabar com Amalek, e Hashem fala, lembre o que Amalek fez com vocês, com o povo de Israel. A própria Megillah, né, Megillat Esther, que é um dos livros do Tanakh, que faz parte das escrituras do Ketuvim, tem um assunto de lembrar e eliminar Amalek. E no calendário desse ano, lemos em seguida, sem parar, todos os lugares na Torá Shebirtav que falam disso, né? No Shabbat Kodesh, no Shabbat, a gente lê Parashat, o Shabbat Zachor, a gente lê sobre Kitetse. Né? Na Haftarah, que tem no próprio Shabbat, a gente lê o Sefer Shmuel, que é dos profetas Neviim. Na saída do Shabbat, esse ano vai ser no domingo à noite, né? Que Purim é na segunda. A gente lê a Megillah, que fala sobre acabar com Amalek. E no dia seguinte de manhã, no Purim de manhã, a gente lê a parte de Bechalá, que fala que Tov Zot, que você vai escrever isso no Sefer. Não é só que essa eliminação é ensinada várias vezes na Torá, né? São 4 vezes aqui na Torá e ainda também tem no Talmud, mas em várias partes diferentes da Torá. Não é várias vezes no Humash, né? Ou várias vezes nos profetas. Tem no Humash, tem nos profetas e tem também nos Ketuvim, nas escrituras. O Talmud Yerushalmi fala também no Talmud, no Tratado de Megillah, mas é diferente do Bavli, fala que a gente encontrou isso escrito na Torá, no Neviim e nos Ketuvim, né? Que tem isso em todos as 3 partes do Tanakh. Tanakh, vocês não sabem, é Tav, Nun e Raf, que é Tav de Torá, Nun de Neviim, profetas, e Raf de Ketuvim, que são as escrituras. Isso enfatiza ainda mais até que ponto a guerra contra Amalek, lembrar-se de Amalek, apagar, eliminar Amalek, é um assunto mais geral que tem na Torá, porque engloba, abrange Torá, Neviim e Ketuvim. Está escrito sobre apagar Amalek no Humash, né, na Torá, nos Neviim e também nos Ketuvim. Até que toca, é um assunto geral, do mais geral que tem, e toca em cada parte nível da Torá. De Torá, Neviim e Ketuvim, que são níveis diferentes. Com relação ao tempo, a gente fala que a guerra contra Amalek vai de geração em geração. Dor, né? Como está no final da Parashat Bechalach, antes de começar a Itró, Milchama Lashem Bamalek Midor Dor. Então é eterno, é sempre também no nível de tempo, como a gente falou, que mesmo no amanhã não é diferente, já vale hoje a gente continuar sempre, o tempo todo, e amanhã também vai ser assim, de pensar e lembrar e fazer a eliminação do Amalek e tudo que significa Amalek. No tempo e no espaço é 360 graus, que é muito comum falar sobre hoje em dia isso, ações sociais, etc., redes sociais, propaganda, divulgação. 360 graus quer dizer vários níveis, vários espaços, várias mídias e vários momentos que isso é impactado no mundo. No Talmud Bavli, no Talmud da Babilônia, explica que isso está escrito no livro Shemot, né, como a gente viu em Bechalach, que está escrito aqui, Ketov Zot, você vai escrever aqui. Tem também no livro do Varim, no Mishneh Torah, que é um zikaron, que é uma lembrança, né, de lembrar de apagar o Amalek. E também está escrito no livro dos profetas, que a gente falou em Shmuel, que a gente mostrou. E também no livro, o que é o livro? O livro é o Megillat Esther, que Megillah é um livro de Esther. Em princípio deveria dizer Ketuvim, em vez de falar também no Sefer,
que está ligado com Megilat Esther, porque Megilat Esther está ligado, é um dos livros do Tanakh que está dentro da parte de Ketuvim, que é o Raf de Tanakh. Assim como falou, está escrito em Neviim, que é o Nun, está escrito no Sefer, deveria estar escrito nos Ketuvim, que são as escrituras. Assim como está no Yerushalmi, que fala, que está escrito sobre isso em Torá, Neviim e Ketuvim. O Talmud Bavli enfatiza que não só está escrito sobre isso em todas as partes da Torá, como em cada parte se acrescenta força e rigor especial. Embora a Torá seja mais elevada que a profecia dos Neviim, dos profetas, em todo caso tem uma gravidade nas palavras dos profetas que é além da Torá, porque quem não escuta as palavras dos profetas tem a pena de morte, que não acontece quando a pessoa não ouve as palavras da Torá. Interessante que no Mishlei, no livro de Provérbios, o rei Salomão, no capítulo 22, fala Halo katafti lecha shelishim bemoatzot vadat, né? É que eu escrevi para você em três vezes, né? Então tem a explicação, um comentário sobre isso, que a Esther, isso está no tratado de Megilá, que a Esther mandou, né, enviou para os Chachamim, para os sábios da época, que Tvuni Ledorot, vocês vão escrever a história de Esther, a história de Purim, para as gerações, e vocês vão mandar isso. E aí os Ramim responderam para Esther, mas eu escrevi para vocês, está escrito que eu escrevi Shelishim 3 vezes e não 4 vezes. Né? Então a gente vê que tem esse assunto de ser lembrado a destruição de Amalek 3 vezes ou 4 vezes. Vamos ver o que são esses 3 vezes e 4 vezes. Em 3 lugares, a gente precisa lembrar a guerra contra Amalek, como os Ramim falam para Esther. Quais são esses 3 lugares? Em princípio, Beshalar, no livro Shemot, Kitetse, no livro Dvarim, e Shmuel Aleph, que é justamente no livro dos profetas. Mas pode ser também na Torá, que inclui tanto Beshalar quanto Kitetse, que está na Torá, nos 5 livros da Torá, Neviim, que é o Shmuel, e Ketuvim, que é a Megilá. Megilá é um dos 24 livros do Tanakh, que está em Ketuvim, nas Escrituras. O que tem de inovação se consideramos Shemot e Devarim como um só lugar Torá, ou como 2 separados, né? Porque você pode separar um do outro, porque embora seja os 5 livros da Torá, tem diferença entre os 4 livros, como está no próprio Talmud em Megilá, e o quinto livro, né, que na verdade é um livro separado, que é o Mishneh Torá, que é uma versão Torá, que foi Moshe que falou, que é o livro do Dvarim. Então, o quinto estaria separado, ou estaria junto como um dos 5 livros, ou como separado os 4 do quinto. Existem 4 fontes na Torá que falam sobre a guerra contra Amalek. Né? A gente pode dividir isso considerando que Beshalar e Kitetse são separadas, depois tem Shmuel e depois tem a Megilá de Megilat Esther. Ou considerar 3 vezes só, que é a Torá, que inclui Beshalar e Kitetse, depois Neviim, que é o Shmuel, e depois a Megilat Esther. Então, no Rambam, nas Alachot de Megilá e Hanukkah também estão juntos, no capítulo 2, que fala sobre a história de Purim, fala que todos os livros dos profetas e todos os Ketuvim, todos os livros das Escrituras, Atidin Libatel, vão ser anulados, não vão existir mais quando chegar Mashiach, Limot HaMashiach, a não ser Megilat Esther. Coisa impressionante, né? Megilat Esther, como está escrito aqui, não vai ser eliminada, não vai ser esquecida, não vai deixar de existir. E também os 5 livros da Torá, porque vai Kayemet, vai ser eterno como os 5 livros da Torá.
Assim como as alachot também não vão deixar de aparecer, de continuar, que são as leis da Torá, Shebel Pé, que não vai deixar de existir para sempre. Em Bechalach encontra-se a fonte na Torá para isso que está escrito no Yerushalmi, que encontrar na Torá um mikra, uma fonte, né, escrito, que está escrito na Torá, que é eterno, que é para sempre. Porque está escrito justamente em Bechalach, Tov Zot Zikaron Basefer. Você vai escrever isso como lembrança no livro. Por isso não pode deixar de existir, porque está escrito, está gravado no livro, que o livro é eterno, que é a Torá, os 5 livros da Torá. E vale também para o Sefer Devarim, que é Mishneh Torá, que está incluído nos 5 livros da Torá e que foi de Moshe Rabbeinu, mas óbvio que foi através da Mitzvah de Hashem. E define que deve estar escrito em mais 2 lugares. Quais são esses? Na Megillah, que é escrita num livro mesmo, né? Que Megillah é um livro, e também em Shmuel, que está nos profetas. Na Megillah, no Tratado de Megillah, no capítulo, na página 7, Aleph, fala sobre isso, que Ktov Zot Zikaron Basefer, Ktov Zot, você vai escrever isso, que é o que está escrito aqui em Bechalach, que tem esse mandamento de escrever isso no Sefer, no Mishneh Torah, no Kitetse, porque também está incluído dentro da Torá. Depois Zikaron, Tov Zot é Bechalach e Kitetse. Zikaron é lembrança nos Neviim, que serve como lembrança, e Basefer é o que está na Megillah Esther, que é um Sefer. Esther pediu, já quase terminando, que Tvuni Ledorot, vocês vão escrever isso para mim para sempre, para gerações. E foi assim como a Esther pediu, foi cumprido o que está em Bechalach, que não será jamais esquecido, que é para todas as gerações. Segundo o Rogatchov, isso é uma coisa muito interessante, o sábio, o Gaon Rogatchov, ele diz que o que está escrito na Torá tem validade eterna. Assim como a promessa que Moshe, por exemplo, fez para Itró, que não deixaria Midian sem a permissão dele. Então, antes de ir salvar o povo no Egito com uma mitzvah de Hashem, Moshe volta para Midian para pedir para Itró para poder ir para o Egito, porque ele pediu, ele fez um neder, uma promessa disso. Mesmo tendo sido liberado por Itró, é como se fosse válido para sempre esse voto, essa promessa que Moshe fez, porque está na Torá. A Torá é para sempre. Mesmo nos profetas, nos Neviim, como está escrito em Megillah, Tratado de Megillah, que é o Tratado do Talmud 14, Aleph, que as profecias que são necessárias para sempre, para gerações, essas estão escritas. Então, as profecias dos próprios profetas, porque nem todas as profecias dos profetas que estão no Tanar foram gravadas, registradas, eternizadas, né, no Tanar. Muito menos outros profetas menores que não estão também no Tanar. Só aquelas que foram para todas as gerações. Então tem essa ideia de eterno também nos Neviim, nos profetas. Aquelas que não foram necessárias para as gerações não foram escritas. No Humash e na Megillah, nos 5 livros da Torá e na Megillah, o mandamento é eterno, é sempre. Ele vale para as gerações. Porque, como o próprio Rambam especifica na sua lei, Hus Megillat Esther, que não vai terminar, não vai deixar de existir, Megillat Esther, Harei Kayemet, Kayemet é Kayam, é para sempre, como David Amélia, Raive Kayam, vive hoje com a gente para sempre. É presente, é atual, é eterno, não faz diferença o que vai ser amanhã. Amanhã também vai continuar sendo eterno. Lembrar vale para algo que não está à nossa frente. Eu sempre falo isso. Se lembra de mim? Eu não deixei de esquecer. Você continua à minha frente. Está sempre junto comigo, né? O marido fala para a esposa. Não está no nível do escrito, livro, que é o que está sempre presente para gerações. O motivo que justamente na guerra contra Amaleque encontramos na Torá essa ênfase do assunto de para todas as gerações, eterno, sempre, é que Amaleque foi quem trouxe os outros inimigos para a guerra contra Hashem, esfriando a banheira, como se diz. Quando a banheira está muito quente, você bota o calcanhar, como se fosse o Amaleque, que é o calcanhar, que ele coloca, esfria e depois entram todas as outras partes. Os 7 povos estão ligados com as 7 midot raot, com as 7 emoções, qualidades emocionais que são ruins,
né, como ódio, como raiva, como usura, mesquinharia e depressão, mediocridade. Isso tem como transformar, que é o itapra, que a gente faz com que ele passe a ser uma coisa boa. O que é ódio passa a ser amor. O que é medo passa a ser temor a Hashem. O Amalek é diferente. Ele é ligado no aspecto de Keter da Klipá, o que está acima. Keter é a coroa da Klipá, essa casca de impureza, da Hutzpah, da ousadia de fazer uma coisa, rebelar contra Hashem. Mas é considerado como se fosse sem a coroa, né? É um rei que não tem a coroa. E ele é contra a unidade da coroa verdadeira, que é o que está acima, que vem de Hashem, que é a fé, a emuná, a yediá, conhecer, saber que existe Hashem. Contra a Yuta Deliba, que é essa vontade que vem do coração de a gente se juntar com Hashem. Ele está acima do intelecto da Kedushá, no lado negativo, e pode e deve ser transformado, não transformado, e ser eliminado para que consiga transparecer a Kedushá completamente aqui no mundo. Os 7 povos foram vencidos assim que a gente entrou em Eretz Israel, mas Amalek é uma guerra eterna, mesmo amanhã. As Midot Raot, as qualidades emocionais negativas, a gente transforma na hora propícia, como a Tfilá, por exemplo. Mas Amalek está constante para todos os níveis e todos os dias. Por isso que a gente não deve se deparar e parar para lutar contra ele na Tfilá, ou na hora da Torá, ou na hora de Kedushá. É todos os dias, é constante. Amanhã também devemos lutar contra Amalek no novo nível de amanhã, que vai mudando e a gente continua sempre lutando contra ele. Na primeira vez, a vitória contra Amalek foi ligada a Moshe Rabbeinu, que ele subiu, né, na montanha e ficou com os braços estendidos. Agora também vai ser assim, se ligando com o líder da geração. Foi também na história de Purim com Mordecai, que era o Moshe comparado com o Moshe na sua geração. Foi com o Rebbe fala sobre o Rebbe Rayatz, né, o Rebbe anterior, e é claramente agora com o Rebbe também. E a gente vai apagar Amalek para sempre, agora, já, now. Shabbat Shalom, Shavuot Tov, Mashiach, now.